Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 30 de Ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as reações químicas. Compreender o conceito, no caso, de reação química, que são os nossos objetivos. Compreender a representação de uma reação química. Conhecer as condições fundamentais para a ocorrência dessa reação química, identificar também os fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Então, para início de conversa, em ciências nós estudamos que matéria ela passa por diversos tipos de transformações e que podemos chamar essas transformações de fenômenos. Além disso, temos, no caso, uma infinidade de elementos que podem combinar-se e também formar novas substâncias, no caso, transformando-se em outras substâncias. Para essas transformações, nós damos o nome de reações químicas. Só conceituando melhor, para a gente fixar, transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias. Além da mudança, no caso, de estado, as variações do cheiro e de cor e também de densidade da temperatura podem ser evidências, no caso, de transformações químicas. Nelas podem acontecer a exposição e também liberação, em alguns casos, tá, pessoal? De gases. E eu pergunto para vocês, será que é possível confirmar a origem de novas substâncias comparando as características apresentadas dos produtos e dos reagentes? Mas afinal, vocês sabem o que é um produto e o que é um reagente? Vamos ver a seguir. Produto, pessoal, é sempre uma nova substância e o reagente é a substância que dá origem, ou seja, é a substância inicial. Daí nós temos as reações químicas na natureza, que é um tipo de reação que ocorre. Saiba mais sobre as transformações químicas que ocorrem na natureza e dentro de nós mesmos. O processo, no caso de digestão dos alimentos, é considerado, no caso, uma reação química, biológica, no caso. Aqui nós temos a imagem de uma árvore, E essa árvore, ela virou uma lenha e dessa lenha vai virar um carvão. Então aqui nós temos uma reação química que está bem presente na natureza. No caso, a árvore ela vai queimar tanto, a partir do aquecimento, que ela vai virar um carvão. Ou cinzas até no finalzinho. A madeira da árvore ela passou por uma transformação química no slide anterior. As coisas ao nosso redor e dentro de nós estão constantemente se transformando em outros materiais, com cor, sabor, formato, cheiro, estado físico e muitas outras características e propriedades totalmente diferentes. Por exemplo, o tronco de uma árvore pode virar carvão e cinzas, como a gente viu anteriormente. Outra coisa, você já observou uma esponja de aço usada para lavar louça depois de um certo tempo? Dá uma olhadinha aqui. No caso ali, isso mesmo, ela vai mudar de cor, ficando num tom mais marrom alaranjado. E depois despedaçar-se, ou por conta da ferrugem. Então a gente tem ali a conhecida, não é Bombril, porque Bombril é a marca, certo? Então nós vamos ter ali a conhecida esponja, a esponja de aço ou palha de aço também. A gente utiliza geralmente o quê? Para arear a panela, para dar brilho na panela. Porém, de tanto a gente utilizar a água, sabão, essa esponjinha, no caso essa palha de aço,
ela vai se corroer devido ali ao processo da umidade que tem nela, devido ao processo do sabão que também está nela, ela vai modificar a cor dela. Então ela vai realmente, aquela ferrugem vai se formando e ela vai se decompondo, ela chega, né, a se despedaçar ela inteirinha. E esse é um exemplo também de transformação, no caso química, que a palha de aço ela está reagindo aos efeitos da água e do sabão e ela vai pegando essa ferrugem. E para a gente sistematizar um pouquinho mais, quando no caso a constituição de um material muda, transformando-se em outro material com características diferentes, tá? As características vão ser diferentes, nós dizemos que ocorreu uma transformação química, certo? Porque é chamada de uma reação química, como a gente falou anteriormente. A gente tem o exemplo da árvore, certo? A árvore foi queimada e chegou a virar carvão ou cinzas. Ela não pode voltar a virar árvore e totalmente foi modificadas as características dela. Ela já não é mais verde, ela já não é mais uma lenha, certo? Ela virou carvão, então mudou a tonalidade dela e mudou também a função, né, desse exemplo ali da árvore para queima até chegar no carvão. Mas não confunda uma simples mudança de estado físico com uma transformação química. Opa! Então nós temos essa diferença no caso de um estado físico apenas mudar, de uma transformação química, são coisas diferentes. Por exemplo, quando a água líquida, no caso ela é colocada no congelador, lá no nosso refrigerador, ela transforma-se no quê? Em gelo. E se retirarmos o gelo da geladeira, né, o que acontecerá? Vocês recordam? É um estado, no caso, que ela vai passar para o líquido. No caso, ela voltará no estado líquido. Isso significa que o gelo, no caso, ele tem a mesma constituição da água líquida, certo? Ele só está em outro formato. Então, lembrando que os estados físicos são o sólido, o líquido e o gasoso. No caso, é uma transformação física e não uma transformação química, porque a água, tanto em gelo, né, tanto o cubo de gelo é água, quanto a água líquida, né, também vai ser a constituição da água, quanto também o vapor que sai, por exemplo, da nossa chaleira, também é água, não está modificando, só está em estados diferentes da matéria. E nesse caso, não houve uma reação química, mas sim uma transformação física. Suas moléculas, no caso, elas simplesmente ficaram mais juntas umas das outras. No estado sólido, elas ficam mais afastadas, né? No caso que no líquido. Então, tem essas mudanças, no caso também das moléculas, dos estados físicos, né, dessa matéria. Já nas reações químicas, os constituintes dos materiais iniciais que estavam ligados são separados e formam-se novas ligações, produzindo também novos materiais. Então a gente tem que lembrar que o estado físico, ele não altera a constituição da matéria, certo? E já numa reação química, ele muda totalmente a matéria, ele se transforma em uma nova substância. Por exemplo, no caso do tronco da árvore que vira carvão e cinza, isso ocorre porque ele reage ao oxigênio do ar, né, do que está na atmosfera, em uma reação de queima, no caso, que também é chamado de combustão. Aquele fogo que está pegando, né, está pegando fogo ali, é chamado de combustão, processo de combustão. Assim, essas moléculas, elas são rompidas, formando novas moléculas. Entre elas temos, no caso, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o vapor, no caso da água, e também o do carvão, que viram cinzas. Ambos desses componentes, desses elementos, são formados do elemento chamado carbono. Já a esponja de aço, né, a palha de aço, é feita principalmente do metal que é o ferro, que reage com a água e também com o oxigênio do ar.
rearranjando-se no caso e formando a ferrugem. O mesmo ele ocorre com outros materiais feitos de ferro, como é o exemplo do prego que a gente tem aqui. Então, quando a gente vai lá no material de construção, a gente pega um saquinho de prego, geralmente, ele vem todo o quê? Bem bonito, de metal, né? Até brilhoso é. Porém, ele é utilizado nas construções e se ele não é utilizado também, ele fica muito tempo guardado, de qualquer forma ele vai oxidar, ele vai formar aquela camada de ferrugem. Então, ali no primeiro exemplo, nós temos o prego ele normal, né, o metal dele novinho, e depois de um certo tempo de guardado, essa camada de ferrugem. E isso é bem perceptível em móveis, em banquinho que estão há algum tempo já expostos à umidade, ao calor. A gente consegue ver bem esse processo de oxidação do ferro, chamado de ferrugem no caso. E assim, todas as reações químicas têm os materiais iniciais que são chamados reagentes, guardem bem esses nomes, e os materiais finais que são chamados produtos. Então a gente vai ter aqui um exemplo bem claro de reagente e de produto. Então no primeiro momento a gente vai ter a madeira que vai estar unida, que vai reagir ao ar, certo? E vai formar no final o produto que é o carvão, tá? Só recapitulando, o reagente que vai ser a madeira e o oxigênio do ar, e nós vamos ter o produto final após essa combustão que vai ser o carvão. O produto final é o carvão. E para você saber se ocorreu uma reação química, basta observar se algum dos fatores abaixo, né, ele ocorre essa transformação. E quais são, né, no caso, essas observações que a gente tem que fazer? Prestar atenção na liberação de algum gás, do cheiro, né, mudança de cheiro, a mudança de cor, a alteração da textura do material, como amolecer ou também endurecer. Uma explosão também é uma característica de uma reação química. O aparecimento de alguma chama ou também de luminosidade. A formação de um sólido diferente dos líquidos iniciais. Então essas mudanças, pessoal, elas são observadas, na maioria das vezes, indicam a ocorrência de uma reação química que existe com algumas exceções. Como é o caso da água, no caso que ela se transforma em gelo. Né? Ela passa por uma transformação, mas essa transformação do sólido, do líquido, ou do líquido para o sólido, ela é considerada uma transformação física e não química. Houve também alteração na textura do material, mas continua sendo o mesmo, né? No caso, ali, a água. E nessa aula a gente viu um pouquinho mais sobre as reações químicas e como elas estão presentes no nosso dia a dia. Agora, para nós fixarmos essa aula, nós vamos precisar do nosso lápis, borracha e caderno. Eu espero que vocês tenham feito pequenas anotações sobre essa aula. Eu espero vocês lá na nossa atividade de fixação. Até a próxima aula, pessoal!